Paz, senhor, prima. Deus te abençoe. Conseguimos agora um tempo para dar aquele parecer nosso a respeito daquela pergunta. E nós já na correria. E a gente não queria dar de qualquer jeito, né? Eu podia ter mandado o áudio, eu e a Dana achou melhor até fazer o vídeo. E ainda mais que a questão da palavra de Deus, né? A gente tem que, não pode deixar de lado ou para trás de maneira nenhuma. E você falou que foi falado do Mateus 16, 13, né? Foi o texto início que foi ministrado a respeito da confissão de Pedro, né? Jesus Cristo fez um censo, né? Chamou os discípulos, né? Ele queria saber o que o povo estava dizendo, né? A respeito dele. Ele estava no seu ministério já há algum tempo e perguntou para os seus discípulos o que o povo estava falando, o que o povo estava achando, né? De quem ele era, né? Qual que é o propósito. Aí os discípulos começaram a falar, uns, e até uma própria confissão dos próprios discípulos que andavam com Jesus Cristo, né? Fulano está dizendo, mas uns eram Jeremias, ele fala uns João Batista, ou seja, disseram uns João Batista. Jesus foi, né, contemporâneo de João Batista, e eles estavam falando que... Então você vê como que tinha gente tinha perdido, né? João Batista tinha sido morto. Ele falou outro Elias. Elias é um grande profeta que os judeus esperam o retorno dele até hoje, né? Ele foi o profeta que Deus tomou para si, né? Outros Jeremias ou um dos outros profetas. Aí Jesus perguntou para ele: e vós? Quem dizeis que eu sou? Eu vejo uma pausa grande aqui, porque os discípulos, na verdade, eles já colocaram para fora quem ele era, ou seja, Jeremias, eles estavam dentro desses grupos, né? Eu estou achando que é Elias, eu estou achando que é João Batista, né? Uns que chegaram depois. Mas Jesus, então, e vocês que andam comigo? Quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe, Pedro, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, foi uma grande revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi duas grandes revelações de Deus aqui, ele falando assim, quando ele falou tu és o Cristo, ou seja, tu é a resposta de Deus, é a promessa de Deus se cumprindo, que Jesus Cristo, Deus tinha prometido a Israel que posteriormente ia levantar o Messias, o ungido, né? Um que seria da descendência de Davi, que assentaria sobre o trono e seu reino não teria fim, né? O cumprimento. Eu vim restaurar Israel. Então, tu és aquele que vai restaurar Israel. Cristo, no contexto da Bíblia, significa ungido, né? O Messias, né? Aquele que havia de vir. Esse é o contexto, se você buscar, esse é o contexto o significado da palavra Cristo, Messias, ungido, né? E Filho do Deus vivo. Aí Jesus Cristo se levantou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, né? Ou seja, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelou, mas meu Pai que estás no céu. Ou seja, essa revelação, esse conhecimento que você chegou aqui, só tem uma fonte, né? Que não foi dos seus méritos, do teu estudo, nem do teu esforço, né? Do seu conhecimento que você conseguiu, né? Mas foi uma revelação divina, ou seja, foi um presente dado por Deus. Aí Jesus continua falando: pois eu também te digo que tu és Pedro, ou seja, Pedro, lasca da pedra, né? O significado de Pedro é pequena pedra, ou seja, parte de uma pedra. Tu és Pedro,
eu te digo, tu és Pedro, pequena pedra, lasca de pedra, e sobre esta pedra, né? Ele falando assim, sobre esta rocha, o significado. Pedro, pedra, não tem o mesmo significado. Foi uma tradução assim, Pedro é uma palavra ali, pequena pedra, lasco de pedra, ou seja, mas eu te digo que tu és pequena pedra, lasco de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Sobre essa, qual é essa rocha? É a verdade que foi revelada na boca de Pedro. Sobre essa rocha edificarei. E qual que é essa? Sobre o Cristo, sobre o Messias, sobre mim, ó, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será desligado, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Era sobre Pedro? Não, no contexto aqui não era sobre Pedro, porque Pedro é uma coisa e pedra é outra, né? E até tem a questão da tradução, né, amor, que ele fala sobre este e esta, é diferente no português, na tradução, em qualquer língua. Existe uma diferença entre esta e essa. Quando ele falou assim sobre esta pedra, esta significa proximidade. É como se eu pegasse esta Bíblia e falasse para o Alex, esta Bíblia é minha, esta, proximidade, minha. Se a Bíblia estivesse na mão do Alex, eu falo assim, ó, essa Bíblia é sua, é uma Bíblia bonita. Então, quando ele fala sobre esta pedra, ele está apontando para ele mesmo, sobre esta pedra. E não essa. Se ele tivesse falado sobre essa, ele estaria falando sobre Pedro. Mas quando ele fala sobre esta, significa proximidade. Ele está falando dele próprio. Isso é questão de português, em qualquer língua, quando puxou dos originais. Porque daí você vê que aí surge nos contextos, tipo assim, não tem como. A palavra do Senhor diz que ninguém coloca outro fundamento ao qual já está posto, o qual é Jesus, o Cristo. Quem que é o fundamento? Jesus, o Cristo. A pedra angular, você vai ver da construção da igreja. Quem que é a pedra principal, angular da igreja? É Cristo. Então não tem como Jesus Cristo colocar a base, os fundamentos, né, a responsabilidade sobre uma pessoa, independentemente de quem ela foi. E o mais interessante é que, para ficar mais claro ainda na palavra de Deus, você vai ver na continuação do Pedro, do texto, Jesus Cristo falando, né, que falou, ó, eu sou realmente o Messias, foi o que Deus revelou na boca de Pedro ali, né, eu sou a pedra fundamental, né, só que ele falou assim, olha, mas não fala para ninguém, aí ele começa a revelar, eu vou te revelar, eu sou o Cristo, o Messias, mas eu tenho um projeto. Deus tem um projeto que vai se cumprir sobre a minha vida, ou seja, eu sou Cristo, então vai se cumprir um projeto aqui. Aí ele começou a falar para os discípulos que ele iria padecer. Como que ele tinha que sofrer, padecer na mão dos... Ó, eu sou o Messias, eu sou ungido. Eu vim restaurar. Eu sou o cumprimento das promessas. Só que ele começou a revelar o projeto de Deus. Eu vim para aqui sofrer e padecer por mão dos profetas. Aí o que acontece? Pedro se levanta ali de novo, né? Um homem que Deus acabou de revelar e falou, não, Senhor, não, nós não permitiremos que isso aconteça. Não permitiremos que você sofra. Nós não permitiremos que você padeça, que você morra, não permitiremos. Aí o que Jesus fala para Pedro? Pedro, afasta de mim, Satanás. Olha, ele fala ali. E tomando Pedro da parte no 22, começou a... Olha o texto que ele falou. Ele começou a repreender Jesus. Repreender não, negativo. O Messias não vai padecer, não vai sofrer, não vai morrer. Começou a repreender Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá disso. Aí Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas que são do homem.
Você vê como que o contexto diz que ele mostra realmente que a verdade não estava sobre Pedro, porque não estava sobre o homem, porque o homem é falho, o homem leva os pensamentos deles, o intuito dele. Mas a igreja foi edificada sobre a verdade que é Cristo, sobre esta verdade, sobre essa palavra edificarei a minha igreja. Esta igreja terá o desígnio, né? Terá a missão de ligar no céu, né? E desligar no céu. As portas do inferno não prevaleceram sobre essa minha igreja, né? Não estava sobre um homem, não estava sobre Pedro. Então o Messias ali, no contexto que ele estava dizendo, o Messias tem o símbolo ali de ungido, né? De o separado de Deus, o Messias, entendeu? Porque no contexto que você não pediu, você colocou, tipo, que eles colocaram ali o bode, né? Que Cristo seria o bode. O bode não é nesse contexto, né? Está acontecendo. Se nós pegar a visão panorâmica da palavra de Deus, Jesus Cristo no Antigo Testamento é o cumprimento das promessas. Aí o que acontece? Você vai ver no Antigo tudo sombra do Novo. O Antigo se baseia muito em promessas e o Novo cumprimento dessas promessas. Jesus Cristo mesmo disse, falou, quanto os antigos queriam ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam. Ou seja, não era o tempo do cumprimento das promessas, entendeu? E chegou o tempo do cumprimento das promessas. E o que mostra muito no Antigo? Uma tipologia. Tem alguns vídeos, eu vou até mandar para você, gente boa, porque Deus, tem muito, como eu e a Dani conversa aqui, tem muito falso profeta, né? Que se levanta, muitas heresias. O que é o intuito da heresia? Você vê? Ou seja, tirar o foco que é Cristo. Mas também Deus tem levantado uma nação. Eu falo para a Dani, nós estamos conversando, uma nação de profetas. Uma nação de profetas, gente que Deus está usando de uma forma tremenda que nós estamos vendo aqui. Né? Você vai ver a questão dos acontecimentos, né, amor? Que teve no Rio Grande do Sul, Deus levantar profeta, no acontecimento que teve na Bahia, o acontecimento teve na pandemia. A própria pandemia, que o cara dá nomes de cidades, datas, até morte de gente, que o cara falou, a partir do momento que essa pessoa morrer, vai acontecer isso vai acontecer, mas coisa que é inegável, o sobrenatural, né? Uma coisa tremenda. Então Deus tem levantado uma nação. Então, da mesma forma que Deus tem levantado uma nação de profetas, o inimigo tem seduzido e levantado pessoas para tentar confundir o povo. E o intuito do inimigo é essa, entendeu? Criar uma neblina de fumaça para que você não veja a glória e não parecer de Deus. Você entendeu? Então você tem que estar bem preparado nisso. Na verdade, você tem que estar em constante leitura da palavra, é o tripé de todo crente para se edificar a glória de Deus, a coluna. Então, tipo, é leitura da palavra, oração e jejum. É um tripé, né? Para você construir bem essas coisas. E a tipologia tá no Antigo Testamento, tá no coisa, Deus mostrando, e eu acho interessante, tipo igual Abel. O sacrifício que Deus aceitou ali, por que ele aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim? Porque o sacrifício de Abel fazia uma tipologia a Cristo. Ou seja, apontava para Cristo, o cordeiro sendo sacrificado. Caim, em vez de invejar o seu irmão e tudo mais e se irar contra ele, devia seguir o exemplo dele. Falou, olha, esse é o sacrifício que Deus aceita, esse é o que aponta para Cristo, e fazer igual. Então, agora não, ele quis inibir. Eu acho legal. Abraão, quando foi ali entregar o seu filho, a Bíblia fala que Deus não aceita sacrifício de criança, né? Isso é abominável ao Senhor, né? Então, quando Abraão ali foi oferecer Isaac a pedido do Senhor, era uma tipologia de Deus
dando seu filho. E Deus, tanto é que Deus não só queria ver se Abraão realmente amava ele acima de todas as coisas, acima de tudo aquilo que ele tinha. E Isaac era o cumprimento das promessas, era aquilo que Deus ia abençoar a Abraão. Você está disposto, Abraão, a recusar tudo aquilo que eu tenho, que você deseja, almeja, por amor a mim? Abraão falou, eu estou. Tanto é que a hora que chegou, falou, Abraão, não faças tal. Né? Não faças tal. Era uma tipologia de Cristo. Né? Isaac era uma tipologia. Deus, Abraão olhou e havia um carneiro preso nos arbustos, igual Abraão disse, né? Onde está o cordeiro? Aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mais o cordeiro. E Abraão apontou para Cristo dizendo, um cordeiro para ti ele proverá. Ou seja, Deus proverá o sacrifício para ele mesmo. Né? E é interessante, aí você vê no decorrer da Bíblia várias tipologias. E toda essa tipologia, a própria construção do templo, né? Que Deus deu a revelação a Moisés, você vai ver que tipo, Deus deu uma visão a Moisés de um templo e tudo mais, ele fala, faças tudo conforme tu tem visto. Ou seja, até o altar, o templo, nas medidas, nas proporções que foi dada a Moisés, era uma tipologia do que ele já havia, do que ele tinha visto no céu. Apontando, seja, tudo para Cristo. Então a tipologia existe no Novo. É Deus mostrando a sombra do verdadeiro, o que havia de vir. E uma das suas perguntas que você disse lá é se a questão do bode, né? Se você vê, eu vou mandar o texto e tudo mais do livro, e tem vários homens de Deus, né, amor, que trata desse assunto, a respeito do bode, que ele fala assim, não, mas o bode, ele faz uma tipologia de Cristo? Faz uma tipologia de Cristo na Bíblia. Isso é em Levítico, né? Onde Levítico 16, onde ele traz, o sacerdote trazia 2 bodes, né? Perfeitos, era uma exigência de Deus, sem mancha, sem mácula, você tinha que ser perfeito uma vez ao ano para ser sacrificado ao povo. Aí ele trazia 2 bodes, dos bodes era morto, né? E era aspergido o sangue no altar e tudo mais, e o outro bode era solto no deserto, entendeu? Simbolizando também Cristo, porque os dois não tinha diferença em um e o outro, tanto é que era lançado sorte para ver qual que ia ser sacrificado e qual que o sorte que ele usava na Bíblia era o Turim-Tumim, foi um também usado pelos apóstolos numa certa ocasião, mas os dois perfeitos, mas ambos simbolizavam Cristo. Você vai ver que tipo assim, um dos bodes era morto, ou seja, e aspergir como Cristo foi morto na cruz do Calvário. E outro bode, a Bíblia fala que era colocada a mão sobre ele, tipo assim, era como se fosse fazia um ato de confissão de pecados. Fazia um ato de confissão de pecado todo, ou seja, era como te faz transmitido aquele bode todos os pecados da nação de Israel, tudo aquilo que ele tinha feito. Aí esse bode era solto, fora do arraial. Olha que interessante. Esse bode era solto fora do arraial, levando como Cristo, olha como aponta para Cristo. Como Cristo foi morto fora da cidade, esse bode também foi morto, era solto fora da cidade, levando sobre si todos os pecados. Então ambos os bodes, tanto que é morto, como aquele que é solto fora é uma tipologia de Cristo. E é interessante uma parte do acontecimento da história, quando João Batista vê Jesus Cristo, né? Que ele fala assim, ó, ele olha assim, ele está batizando no deserto, né? E ele fala assim, ele vê Jesus Cristo, ele fala Agnus Dei Peccati Mundi, né? Ele falou, aponta para Cristo, ó, Agnus Dei Peccati Mundi, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha como a simbologia, até naquele bode que era tirado, ou seja, é tirado do meio o pecado.
Que o sacrifício de antigamente era um sacrifício, você vai ver, o sacrifício tinha a simbologia de cobrir o pecado. É como fosse assim, como fosse um juro, é esconder, jogar posteriormente. Mas o sacrifício de Cristo, tanto a morte era o perdão dos pecados, como é tirado do meio. É o que acontece hoje com a igreja. Hoje o que acontece com a igreja? Nós fomos perdoados por Cristo. Todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós erramos, tanto presente, passado, para o futuro. Aquilo que eu pequei no passado, aquilo que ainda estou pecando no presente e aquilo que ainda vou pecar no futuro. Deus perdoou ambos os pecados. Mas Deus, não, apesar de ter me dado perdão, Ele não quer que eu permaneça no pecado. Então como que Ele vai tirar esse pecado do nosso meio? Completar, tipo, a obra redentora na nossa vida foi através de Cristo e através do Espírito Santo. Ou seja, através do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, através desse sacrifício, ele continua a obra redentora. Ou seja, ele continua nos moldando até a palavra de Deus a atingir a estatura de varão perfeito. Então, realmente, os dois bodes ali fazem uma representação de Levítico 16, apontando uma tipologia, apontando para Cristo. Né? Como Pedro falou, não estava no contexto ali, mas como Pedro falou ali, é o Messias, ou seja, tudo cumprimento das promessas. Aí eu vou mandar um vídeo para você, contextualizando, né, o Juliano Fraga, né? Nossa, é tremendo. Né? Tem um debate dele que ele fala sobre esses dois bodes, que tem umas linhas de pensamento, eu acho uma parte não sei se é tudo, uma parte dos adventistas, que ele pega a respeito dos dois bodes, aí ele coloca como se um fosse Satanás. Aí não tem como a gente aceitar isso, porque os dois bodes eram um sacrifício, você vai ver no contexto de Levítico 16, ao Senhor e não a Satanás. Os dois bodes eram perfeitos, tinham que ser perfeitos, coisa que Satanás não é, entendeu? Então não tem como. Eles pegam uma linhagem de interpretação, que o Juliano Fraga ele bate, ele explana isso muito bem no debate, né, do sacrifício. E é interessante a gente conhecer, né, amor? Conhecer o contexto, né? Porque é como se Satanás estivesse nesse pensamento do linhagem adventista, como se ele participasse da nossa salvação redentora, precisasse dele, não. Tudo aponta para Cristo. Cristo, ele é suficiente para pagar os nossos pecados e continuar a obra redentora na nossa vida. Amém? Ficou bem comprido o vídeo. Então, é hora que você tiver um tempo e ver. Então, a paz do Senhor, irmã. E se tiver alguma coisa, qualquer coisa, eu estava até pensando, né? E nós podíamos até fazer uma live num tempo, né? Fazer um grupo de fazer a live e escolher uns temas, né? Aí faz como ser uma célula em live, né? Seria interessante, para a glória de Deus, para conhecimento, edificação dos santos e tudo mais. Amém, irmã? Então fica com Deus, em nome de Jesus Cristo. Que seja edificação. Se tiver algum questionamento que não perguntou, ou sobre os vídeos que a gente vai mandar para você, pode o feedback. E logo a gente vai estar aí, ver a tia, né, e o tio, a Ângela, o Marcos, os meninos, todo mundo aí. Em nome de Jesus.